Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Marak, Nadson, Wendes, Lani, Kátia, professora Kátia, que satisfação imenso. Satisfação imensa, né? Satisfação imensa não, mano. Nayara, professor Venilson. Vamos lá, gente, vamos entrando. João, James. Boa noite, gente. Boa noite, Luana. Boa noite, Luana, Eduarda, João, Ginásila, Rafa. Isso aí, gente. Vamos entrando. Deixa eu colocar um fone aqui para ficar melhor. Alô, alô, estão me ouvindo aí, gente? Ivana, Kátia, Fernanda, Pati. Tá dando para me ouvir, gente? Boa noite, Sami, Tristane. E aí, professora Kátia, saudade de você, como está o baby? Como vão as coisas aí? Tudo bem? Boa noite, gente. Tá dando pra ouvir aí, gente? Lani, tá bem aí o áudio, Lani? Tudo ok? Boa noite, boa noite, boa noite. Kelly, vamos aguardar aqui o ingresso do professor Ronei, nosso coordenador. Boa noite, Kelly. Boa noite, Kátia. Vamos chegando, gente. Temos aí 21 pessoas, agora 24, 23. Gerson, vamos lá, gente. Nívia, vamos chegando para a nossa live do São João. Professor Ronei, professor Venilson, professor Fabiano e o que vos fala, o Matheus. Vamos aí, gente. Vamos aguardar o povo chegar. 22 pessoas. Kelly acabou de chegar. Bem-vinda, Kelly. Menandro, bem-vindo, Menandro. Vamos aí, vamos chamando o pessoal. Quem for aí da Labo 1 e Labo 2, gente, podem convidar, viu? Fiquem à vontade para chamar todo mundo para essa live. Vai ser uma live interessante, porque nós iremos abordar aqui o caso prático que o professor Ronei passou para a turma. E vamos aguardar aí o ingresso do professor Ronei Sérgio. Vamos aí, vamos chegando. Professora Kátia, como está o baby, professora? A Mauri chegou agora. Bem-vinda, Mauri. Vamos aí, gente. Vamos chegando. Vou chamar o professor Ronei aqui no WhatsApp, dizendo que já estou online com vocês. E aí, como é que estão nessa quarentena? Final de semestre. Esté Bittencourt, bem-vinda. Profeta. Eliana Vídero, bem-vinda à nossa live. O professor Ronei acabou de chegar aqui, gente. Pediu a participação. Aguardando aí o professor Ronei aceitar. Salve, salve, profeta. Seja bem-vindo à nossa live. Vamos lá, gente. Vamos lá, Esther. Vamos aqui. Welton. Bem-vindo, Welton. Doutor Welton Carvalho. Ronei, já aceitei, já enviei para você aí o convite. Só você clicar em aceitar. E aí a gente pode iniciar. Adriano, bem-vindo, Adriano.
Como é que tá essa força aí? Thales, Tamília, satisfação, nossa egressa. Como está aí? Como está aí, Tamília, me orientanda? Kathleen, bem-vinda, Kathleen, Poliana, Cláudia Vitória. Vamos lá, Laíla, chegando aí também, prestigiando a nossa live. Ícaro, quem mais aí? Fernanda, Yara. Vamos aí, gente, vamos chegando. Pronto, Ronei. Ronei pediu aqui agora fazer uma transmissão ao vivo com o Ronei. Boa noite, Kathleen. Vamos lá. Pedro, chegue mais. Bom, agora acho que vai começar, hein? Acho que conectou aí com o professor Ronei. Aras Porto é o professor Fabiano também presente na nossa live. Professor Ronei, me escuta? Vamos aparecer ainda aqui a imagem do Fabiano, professor Ronei. Matheus, Oi, professor Ronei, estou escutando você, mas não vejo a câmera. realmente também não estou me vendo não, mas estou te ouvindo. Fecha e sai de novo então, Ronei. Vou derrubar aqui, aí você entra novamente. Aí, ó, agora sim. Coloca a câmera, vira para você, tá virada aí pro computador, aí você clica aí embaixo no canto direito para inverter. Pronto. Agora sim. Deu um trabalho. É, Pronto, professor Ronei. Tá dando para escutar bem aí? tá sim você. Estou escutando bem e enxergando bem também. Você consegue escutar bem, enxergar bem? Tá ótimo, tá ótimo. Pronto, então podemos iniciar nossa live já. Já são 43 pessoas simultaneamente e os demais alunos vão chegando aí. Na medida que eles forem chegando, eles vão pegando a live do jeito que está. Tá? A live, gente, também vai ficar gravada. Vou deixar aí disponível para vocês acessarem posteriormente, quem porventura não conseguiu pegar a live toda. Tá certo? Então, Evaldo Júnior, um grande abraço, Evaldo. Fazendo um belíssimo trabalho lá em Salvador, hein? Gostando de ver. Então, professor Ronei, vou fazer só uma introdução aqui, antes de passar a palavra para o nosso coordenador. Gente, primeiro eu gostaria de parabenizar aqui a iniciativa do nosso professor e coordenador, Ronei Sérgio. Dizer que é uma satisfação fazer parte desse corpo docente, mais especificamente ainda do nosso núcleo de práticas jurídicas, enquanto supervisor de estágio. Dizer que a satisfação é muito grande, a equipe que está composta, na verdade, desde quando eu entrei no núcleo, né? Já tinha a equipe aí com a professora Kátia supervisionando, o professor Alci anteriormente, e professor Ronei Sérgio assumiu a coordenação no semestre passado. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar por essa gestão, da forma que está sendo feita, respeitando sempre o princípio do contraditório, dando a voz ao aluno, sempre a oportunidade de o aluno também, de uma forma participativa, colaborar nas nossas aulas, nos nossos estágios. Então, eu acho que o espírito é esse, gente, é o aluno sempre participar, trazer o aluno sempre para perto da gente, enquanto professores, enquanto supervisores, que, na verdade, ali existe uma troca de conhecimento, tá? Claro que a gente tem um pouco de tempo aí de formação, mas a gente aprende muito com vocês. Então, eu queria parabenizar nessa gestão do professor Ronei, que está oportunizando para que os alunos tenham voz, para que os alunos contribuam de alguma forma para o nosso estágio e sempre respeitando o contraditório, tá? Então, sempre alguma demanda que chegue, o professor Ronei dá a oportunidade de o aluno se manifestar, de o aluno justificar, enfim. Então, professor Ronei, parabéns. Gostaria de cumprimentar também todos os alunos que estão presentes nessa live, os que não estão presentes, porventura, quando assistirem também. Gente, nossos sinceros agradecimentos, tá certo? Também, professor Ronei, queria deixar aqui um abraço para toda a nossa equipe lá do NPJ, tá?
Camila, os estagiários e todos os nossos colegas professores, além dos colaboradores que lá estão com a gente diariamente, tá certo? Então, o caso de estudo de hoje, gente, o professor Ronei vai aprofundar a questão da investigação avoenga com petição de herança e eu vou passar a palavra agora para o professor e coordenador Ronei Sérgio para suas considerações iniciais. Professor, com a palavra. Boa noite, pessoal. Prazeraço estar aqui. Dessa forma, parece que a gente fica um pouquinho mais próximo. Já tem esse tempo todo que a gente não está se falando presencialmente. E como o Matheus falou aí, nosso NPJ atual tenta ser o mais participativo para os alunos. A gente tenta, da melhor maneira possível, acolher cada um de vocês, entender as suas demandas. De qualquer forma, ou de todas as formas, tentamos passar para vocês o melhor produto possível, com o melhor desenvolvimento de ensino possível. Às vezes não é fácil, porque é muita gente, temos hoje quase 400 alunos matriculados em todos os SAJUs, inclusive o externo. Nunca, volto a dizer aqui, como disse aí em um grupo esses dias, o NPJ teve esse canal aberto com os alunos, eu acho que até mesmo por medo. É medo mesmo, porque não é fácil não. Tem muita ideia diferente uma da outra, cada um com seus sonhos, suas ansiedades, seus objetivos. E, enfim, sem muitas delongas, a gente queria realmente satisfazer a todos. Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue, porque aplicar a regra não é fácil. Mas o nosso intuito sempre e sempre vai ser ouvir vocês e tentar passar o máximo possível daquilo que vocês anseiam. Eu estava conversando com uma aluna esses dias, Matheus, e ela falou assim, você não sabe a ansiedade que eu estava para chegar no NPJ. Eu acho que é normal do aluno de direito, né? Chegar no É o momento que ele tem a primeira atividade propriamente dita, né? Prática e contato com o público. E realmente eu voltei no tempo e me vi lá nessa condição na UESC. E realmente é desse jeito. E como que é ruim a gente frustrar essa expectativa? Na realidade, a gente não pode atender exatamente a perspectiva e a expectativa de todos, porque cada um tem sua expectativa e é muitas vezes muito diferente da realidade. E o plano é fazer com que vocês, cada vez mais, saibam pegar um processo, analisar e saber o que fazer, como dar movimentação a ele. Isso eu acho que é a essência de lá. E antes mesmo de ser operador do direito, se cada vez mais desenvolver o seu lado humano, ser uma pessoa melhor. Esse é o nosso grande objetivo, porque se for só atrás de ganhar dinheiro, muitas vezes a frustração é muito grande, ou quase sempre vai ser assim. Mas vamos lá. Essa semana, nesse final de semana mais propriamente dito, eu estava pensando, porque assim, eu lembro até de algum comentário de algum aluno, eu não vou lembrar nome, também não é necessário, quando, naquele momento de muita dúvida, incerteza, começou o isolamento e a pandemia para valer aqui no Brasil, a gente ficou atônito. Antes de até entrar no assunto, tem mais uma informação aqui brilhante para a gente. Eu recebi agora há pouco da reitoria da faculdade. Quero mandar um abração aí para Dayana, a vice-reitora, que confiou muito nesse nosso projeto de NPJ e tanto tem nos ajudado. Mas, como eu estava dizendo, teve uma live hoje à tarde com mais quase 500 faculdades no Brasil. Todo mundo extremamente preocupado e atônito para saber como fazer o NPJ e os estágios funcionarem nesse tempo de isolamento, de pandemia, sem o contato presencial. E todos vocês aqui, quase 400 alunos, são minhas testemunhas fiéis de como foi o debate, inclusive nos grupos de WhatsApp que nós formamos. Todos devem lembrar. E eu tenho aqui a brilhante informação, satisfatória demais, que hoje, essa semana ainda, o MEC vai emitir uma portaria autorizando todas as instituições de ensino superior a fazerem os estágios via EAD, dentro das suas peculiaridades. E aí,
A minha Beleza. vice-reitora me deu essa notícia agora à tarde e eu tive a alegria de receber a informação e compartilhar com ela o seguinte: tenho a sensação de que saímos na frente. Essa semana Mas nós já estamos estava. encerrando, é isso, essa semana estamos encerrando o estágio desse semestre pontualmente, enquanto a maioria esmagadora das faculdades estão começando agora, vão atrasar, enfim. Então, não Sabe, é. deixa eu fazer um adendo a essa sua fala, professor Ronei, que houve, apesar de todas as peculiaridades, ainda a gente conseguiu sentir, perceber algo positivo com essa metodologia que você brilhantemente aí implementou, que seria o seguinte: nós temos 20 encontros com os alunos e nós oportunizamos que os alunos desenvolvessem 20 petições. Então, talvez fisicamente não seria possível o aluno fazer 20 petições e ter aí a supervisão do professor e a correção daquela peça, enfim. Isso jamais iria acontecer. Eu estou na faculdade há praticamente 5 semestres, você há muito mais que eu, deve ter uns 10 semestres já na faculdade, e possivelmente não viu essa situação de o aluno fazer 20 petições em um semestre só. É Então, esse aí o ponto, Matheus. Numa outra live que eu tive na semana passada com reitores aí de várias faculdades do Brasil, antes aqui eu queria aproveitar que eu vi o nome aqui do meu amigão, Dr. Rafli de Itabuna, que compareceu aqui para prestigiar a gente, grande advogado da região do extremo sul da Bahia. Semana bem-vindo, passada, doutor. uma live brilhante lá com o reitor da UESC. Bom, gente, eu esse ponto que você tocou, Matheus, eu tive nessa live com vários reitores de faculdades do Brasil, e eles, olha só o que você acabou de falar. Um deles, que é o mais experiente, falou assim: nós estamos começando a colocar o aluno de direito para começar a peticionar desde o início do curso, desde o segundo semestre. E veja, gente, ele falou um brilhante, assim, com muita empolgação. Quando ele chegar no final do curso, ele vai estar com 13, 14 petições, no mínimo, feitas, elaboradas. Na realidade, eu fiquei na live só calado. Eu só ouvi. E agora você falou em 20, e realmente é isso aí. Nós colocamos alguns pontos que foram muito positivos nesse nosso novo método de pandemia, né, de isolamento, que vamos levar para o modo presencial. E quero dizer a todos que tinha várias inaugurações, digamos assim, que foram interrompidas nesse semestre com o isolamento. Então, a expectativa para os próximos é que nós vamos concluir toda a programação que nós já tínhamos de antes, no modo presencial, quando retornar, e vamos aderir várias situações que nós presenciamos, que vimos a partir desse método. Mas voltando àquele outro assunto lá, quando nós, naquele momento de aflição, de muita angústia, lançamos esse estudo de caso para o pessoal do SAJU 1 e 2, eu lembro muito bem, não saiu da minha memória, é um dos alunos, eu não estou aqui recriminando, não, eu sei que às vezes até o tom da brincadeira vale a pena em um momento tão complicado como foi. Ele falou: poxa, joga Covid e sai de baixo. Eu não sei quantos lembram. Eu lembro muito desse nome Covid, porque na época estava um tormento esse nome. Ainda está, mas estava mais. E eu lembro que eu fiquei, poxa, mas a minha intenção aqui foi lançar um estudo de caso, não foi para complicar a vida de ninguém e ficar rindo nos bastidores de camarote. A intenção era só passar conhecimento de alguma forma naquele momento que a gente ainda estava aflito sem saber o que seria O que nas ia próximas acontecer? semanas. Entendeu? Aí, nesse final de semana, eu estava pensando, poxa, a gente colocou, o pessoal fez, eu corrigi uma por uma, lembro aqui de muita coisa que saiu, realmente o caso é complexo, difícil. Eu me deparei com esse caso tem uns 5 anos no meu escritório, muito Eu vou difícil. até ler, antes de você começar a sua explanação, eu vou reler aqui para que quem não esteja com a petição Certo. em mãos aí, para lembrar. Então, Prossiga. é bom, é ótimo. E aí, eu passei e, com o passar dos dias,
A gente não teve a oportunidade porque eu pensei assim, poxa, pode voltar ao sistema presencial e aí a gente faz um aulão e esclarece todos os pontos. Mas não teve ainda esse momento, né? Esse retorno do sistema presencial para todos nós. Então, esse E final de esse é o semana... motivo dessa live, inclusive, né? Para que os alunos não percam a oportunidade de alguma forma ouvirem do coordenador, de quem passou a atividade, a explanação, né, sobre esse caso. Exatamente. Então, Então, Ronei, vamos começar aqui a abordar sobre o caso, senão talvez você não tenha tempo de explanar, além de que teremos ainda a participação dos demais professores, né? Venilson e Fabiano, que estarão conosco também nessa live. Então, eu vou ler o caso, professor, de uma forma aqui dinâmica, para que você possa explanar e o aluno que não estiver com material em mãos se lembrar dessa atividade, tá certo? Bom, gente, então, caso prático para estudo. Yasmin, atualmente com 37 anos, e sua irmã Hilda, com 35 anos, são filhas de Dona Teresa e seu Joaquim da Silva. O pai de Yasmin e Hilda faleceu em maio de 2015, com uma grande mágoa que carregou por toda a sua vida. Não foi reconhecido pelo seu suposto pai, Claudionor Salume Albuquerque, um homem muito rico que teve uma relação amorosa fora do casamento com a genitora de Joaquim, Dona Severina Ferreira da Silva. E supostamente dessa relação gerou seu Joaquim. Seu Claudionor faleceu em agosto de 1999 e deixou um patrimônio de cerca de 20 milhões de reais, entre imóveis rurais e urbanos. Deixou também 4 filhos do seu casamento, que até a presente data preferiram não fazer o inventário para não recolher o imposto, ITCMD, que é o imposto estadual, mas repartiram extrajudicialmente o patrimônio, respeitando a ameação da viúva supérstite, ou seja, a viúva que sobreviveu. Por mágoa e ou orgulho, seu Joaquim, quando em vida, jamais acionou em juízo o seu suposto pai, para pleitear a investigação de paternidade. E, nem após o falecimento do seu suposto pai, em face dos seus supostos irmãos, Pedro da Silva Albuquerque, João da Silva Albuquerque, Jackson e Janice. Muito menos para pleitear a sua possível cota parte na herança. Acontece que agora, março de 2020, Yasmin procurou o NPJ da UniFG interessada em reivindicar o possível quinhão hereditário do seu genitor, seu Joaquim. Obviamente que antes precisa comprovar que é filha de seu Joaquim e neta de seu Claudionor, ambos falecidos. Sua genitora, viúva do seu Joaquim, é contra o interesse de Yasmin. E sua irmã Hilda também. Ou seja, elas não querem que Yasmin ajuize essa ação. Pergunta. É possível Yasmin ajuizar alguma ação judicial para investigar sua raiz genealógica paterna e reivindicar a cota da herança de seu genitor? Após estudo aprofundado, responda à questão. Se a resposta for negativa, elabore um parecer, fundamentando robustamente e tentando esgotar o tema. Se a resposta for afirmativa, elabore uma exordial, especificando o título e a natureza da ação, fundamentando juridicamente com todos os pontos necessários e formulando os pedidos ao final, devendo conter o exame de DNA, declaração judicial e tronco genealógico da autora. Bom, não vou terminar porque já foi dado o esboço aqui da questão e vou passar a palavra ao professor Ronei para fazer as suas considerações sobre essa questão. Tá certo, gente? Professor Ronei, com a palavra. beleza. Então, gente, aqui, ó, eu não vou esgotar o tema, porque senão aqui tem tema para a gente ficar dias e dias com vários segmentos e pontos jurídicos diversos e muito relevantes e interessantes.
eu vou me concentrar como a gente resolve esse caso, os principais pontos jurídicos dessa problemática. A primeira coisa aqui, para a gente trabalhar, é o seguinte: a dignidade humana. Nas petições, nas respostas de todos, indistintamente, todos tocaram nesse assunto, um mais brilhantemente, outros menos, mas todos falaram muito bem a respeito. Eu só vou colocar aqui o seguinte: a dignidade humana é tão importante nos dias atuais que é um dos fundamentos da nossa República e está logo no artigo 1º da nossa Constituição Cidadã de 1988. Artigo 1º, inciso 3º. Eu fico imaginando aqui, pode ter várias classificações a respeito de dignidade humana. Eu fiz uma classificaçãozinha rápida aqui em 3 aspectos. O aspecto material, que são as condições mínimas de sobrevivência de um ser humano. A gente fala muito sobre isso, principalmente naquelas nossas ações de alimentos e tal, lá no núcleo. Tem o aspecto espiritual, que é a liberdade de crença das pessoas de um modo geral. E no último aspecto, é o que eu mais vou me ater, é o aspecto moral, que é o nome de família, direitos de personalidade, traços de personalidade, o respeito à personalidade de cada um. Cada um tem um jeito, um é mais alegre, outro mais brincalhão, outro mais sério, outro mais reservado, e assim vai. E o seu nome. Hoje mesmo eu falei com minha turma da manhã, de terça, sobre como deve ser triste uma pessoa pegar a sua certidão de nascimento e não ter lá o nome do pai, o nome de família. Entendeu? Então, esse aí é o direito de saber sua origem, a ancestralidade. Aí Independente de patrimônio. Exatamente, é isso que eu ia acabar de falar agora. Então, teve pessoas que falou assim, na petição aqui do trabalho, ele é filho de fulano, neto de fulano e tal, e deixou 200 milhões de reais de patrimônio, e ele agora quer sua cota. Não, primeiro vamos falar da dignidade. Da vontade que ele tem de conhecer seus ancestrais, sua raiz genealógica, seu sobrenome, entendeu? E a questão patrimonial vem como consequência. É assim que tem que ser elaborado uma petição inicial nesse sentido. Então, aqui a razão principal nesse nosso tema dignidade humana é o direito à ancestralidade, tá? Primeiro ponto é isso. Segundo ponto, o direito personalíssimo do filho à investigação de paternidade. Eu lembro muito bem quando eu fui estudar essa causa, que eu passei mais ou menos uma semana aqui debruçado, tentando transpor cada obstáculo, e um dos maiores obstáculos dessa causa seria exatamente isso aqui. A lei diz que o direito do filho à investigação de paternidade é personalíssimo, ele não passa de pai para filho. Então, o pai da nossa autora aqui, ele passou a vida toda e não quis discutir quem era o pai dele. Tem que ser respeitado? Tem, obviamente. E a neta agora, filha do filho, ela pode mexer no assunto? Esse foi um grande entrave. Veja só, gente, na petição aqui de muitos alunos, colocaram assim, lá no pedido, que seja reconhecido que seu Joaquim, pai da autora, é filho de seu Claudionor, o avô da autora. Não pode. Não é Joaquim que está pedindo. Não é Joaquim que está pedindo. Aí está fazendo um pedido para a terceira. E seu Joaquim não queria esse reconhecimento. É tanto que ele não entrou judicialmente em vida. O pedido é da declaração da relação avóenga, que o seu Claudionor é avô da autora. Entendeu? Consequentemente, seu Joaquim vai ser o filho. Porém, o pedido tem que ser desse jeito. É o pedido para ela. Ela não pode nem pedir para a irmã dela. É só para a autora. Tá? Então, no artigo 1606 do Código Civil de 2002, tem a norma geral. Eu anotei aqui, a ação de prova de filiação compete ao filho. Ele é muito claro. Enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou for incapaz. Ele já é muito claro aí. Não foi o caso nosso aqui. Seu Joaquim morreu capaz, maior de idade, e ele não quis realmente
mexer com o assunto. No parágrafo único, se iniciar a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la. Também não foi o nosso caso. E agora? Teve muitos alunos aí que colocaram também na petição o artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é o caso também, porque ali é uma norma específica para menores. A nossa altura tem 37 anos, entendeu? Então ela tem que ser baseada na norma geral do Código Civil, no artigo 1606, que não lhe dá esse direito. Tá bom, gente? Vamos adiantar aqui. Direito personalíssimo do neto à investigação avoenga. Eu acho, sinceramente, esse julgado aí do STF, súmula 149, brilhante. Ele me parece que foi lá por 2010. E ele demonstra... Oi? É isso mesmo, vá, prossiga. Parece que foi 2010, é alguma coisa assim. Ele destaca aí a força da jurisprudência. Aí você pode se perguntar, poxa, mas a lei diz que só dá o direito ao filho. Como é que a jurisprudência vai lá e diz que pode ser o neto também? Na realidade, gente, é sempre bom ter isso em mente. A jurisprudência é uma grande formadora de norma. Geralmente as normas acontecem, são publicadas... É uma das fontes do direito, né? Uma das Exatamente. fontes. Elas são construídas através, muitas vezes, eu acho que a maioria, através da jurisprudência. A jurisprudência vai seguindo aquele entendimento até chegar ao ponto que o legislador fala, pô, isso aqui ainda não é lei, não? Então bora pegar aqui e colocar de lei. Foi assim com a relação homoafetiva, a união estável e tantas outras mais que hoje já são figurinhas assim bem conhecidas de todo mundo. Não foi diferente também aqui na relação avoenga. Essa súmula 149 do STF, ela se baseou no artigo 1591 do Código Civil de 2002. Veja que nesse artigo, deixa eu ver se eu anotei aqui, está aqui. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Todo mundo sabe disso. Aí veja, no 1592, são parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau. Veja que no artigo 1591 não tem a limitação de grau. Ele fala que são parentes em linha reta, ascendente e descendente. Entenderam? Não limitou grau algum, como ele fez nos colaterais. Isso foi de propósito ou não? Não sei, mas o STF entendeu que foi de propósito. Ele não quis limitar, então assim, se eu sou, eu não sei nem como diz essa palavra, eu sou da descendência aí de 5º, 6º grau para ascendência, eu continuo sendo parente dele. O que não acontece nas relações de família no sentido colateral ou transversal, tá? Então, o STF se baseou nisso, exatamente nisso, e aí declarou, o neto pode sim pedir o reconhecimento da relação avoenga com seu avô. Beleza até aí? E outro detalhe, por que não, então, o bisneto, o tataraneto? Só para a gente complicar um pouquinho mais. Eu tenho minha opinião. Não está tão divulgado isso, mas eu acho o seguinte. Como fazer a prova no caso do neto? Já estou adiantando aqui o próximo ponto. Com aquele exame DNA avuncular que todos acabaram tendo muito conhecimento durante esse estudo, né? Eu acho que a maioria nem conhecia esse tipo de prova. Mas, enfim. E se for um bisneto, você acha que não vai complicar muito? Veja como é que começa a ficar distante o tio-avô. A maioria dos tios-avós, eles nem são conhecidos uns pelos outros. Já estão distantes, já criou seu ciclo familiar, já foi para longe. Começa a ficar muito complicado. Não tem relação de afetividade, salvo algumas exceções, obviamente, entendeu? Então, eu acho que foi por isso que o STF limitou até o neto. Quem sabe se no futuro não chega a bisneto e por aí vai, mas eu acho muito difícil, até pela questão patrimonial também. Já começa a ficar tudo muito distante. Antes, acho que esqueceu de falar que se alguém tiver alguma dúvida, que passe aí que o Matheus vai
arquivando, né, Matheus? Gente, eventuais perguntas que vocês tenham, podem mandar aqui, que eu vou lendo posteriormente, tá certo? Tá. Pode Então, prosseguir, professor. certo. Então, gente, quando eu fui corrigir esse trabalho de vocês, eu fui direto em cada ponto desse. Quem fez aí está sabendo o que fez e o que não fez. Nem todos os pontos, todos tocaram. Então, tocou nesse ponto, opa, já ganhou uns décimozinhos. Eu criei o critério. Mas não foi tão bem naquele tópico. Então, já não foi tantos décimos quanto o outro. E por aí vai. O exame genético avuncular que eu acabei de falar, nós não temos dúvida, é uma questão mesmo científica. Os sobrinhos fazem a prova do DNA com os tios, então a ciência já chegou a essa comprovação que é possível, não tem dúvida sobre isso. E aí vem a súmula 301 do STJ, que uma válvula de escape tremendo para esse tipo de ação, que estabeleceu a presunção juris tanto. O que seria essa presunção juris tanto? Acho que todos aqui já devem saber, poucos não comentaram sobre essa súmula 301 no trabalho. Seria aquela presunção até que se prove ao contrário, que é dificílimo. Ou seja, se Se ele se recusar, aquela pessoa que foi requisitada a fazer o exame, no caso os tios aqui, no nosso caso concreto, eles se recusarem a fazer, presume-se que ele realmente é o tio. Eu acho que foi uma solução brilhante, porque senão não teria escapatória nesse tipo de ação, né? A gente nunca alcançaria êxito algum. E por que não fazer o exame? É uma coisa... em que pese, Ronei, deixa eu fazer só um adendo a essa questão. Quando você passou a atividade, eu, obviamente, fui também pesquisar, até porque poderia surgir indagações de alguns alunos meus, né? Então, eu vi que esse ponto não é consolidado, tá? Já que a súmula 301 do STJ, ela fala em relação ao suposto pai que se nega. Então, a súmula é bem clara. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção, juris tanto, de paternidade. Então, a corrente, é preciso frisar também, que entenda que o tio poderia se recusar, já que ele não é o pai. E a questão da súmula é específica em relação ao pai. Então, assim, é um registro que precisa ser feito, claro, que pode o aluno se deparar com a jurisprudência nesse sentido, certo? Exatamente. E a tendência, só concluindo a sua fala, é que caminhe no mesmo E se sentido estenda. para os tios. É. Porque a pergunta básica é essa: por que se recusar? Qual a diferença do pai e o tio se recusar? É aquela coisa, quem não deve, não teme. Então, se ele disser um motivo muito relevante para a recusa, aí vai caber aos juízes, né? Então, por isso que eu falo que é questão de desenvolvimento jurisprudencial, Interpretação. né? Até, quem sabe, essa súmula do STJ ser Seja modificada, revista. ampliada, né? Mas é isso aí. Não tem muita discussão sobre isso, não. Bom, então nós já vimos, já está tudo certo aqui. Teve um aluno, que eu também não lembro o nome, ele foi aluno de Fabiano. Ele diz que não é possível a petição de herança. Ele disse que era só possível a declaração avoenga. Mas ele fundamentou muito bem. Eu fiz até um comentário para Fabiano passar para ele. Eu não lembro o nome realmente, não tenho anotado. Mas ele Porque deve saber. súmula 149 do STF? Não, eu não vou lembrar aqui a fundamentação dele, porque foram muitas, né? Muitas petições, não dá para lembrar. Mas ele fundamentou num corpo geral, ele fez um trabalho muito bem feito, e mostrou que estudou. Ele errou em um entroncamentozinho, que a gente sabe como é que funciona essas coisas, e tomou outro caminho. Mas sempre muito bem fundamentado. Mas se equivocou em um ponto, eu não lembro exatamente como foi. Eu anotei para Fabiano passar até para ele, mas não vou lembrar o nome, ele deve saber de quem se trata. Bom, nós já sabemos aqui que é possível o neto, então, pedir ao juiz que declare quem é o seu avô, tá? A relação avoenga. Isso aqui resolve uma parte do problema.
Mas certamente a nossa autora, nossa cliente, nossa assistida, ela também está interessada na herança. E aí surge a questão da prescrição, que é o grande entrave. Tá? Foi a outra situação mais difícil que eu pesquisando na época, me debrucei para destravar, que realmente não foi fácil. Vamos lá. A súmula 149 do STF fala o quê? Todo mundo também pesquisou isso praticamente. A investigação de paternidade é imprescritível, mas a petição de herança, não. Ela tem sim prescrição. Tá? As coisas não podem ser eternas. Não é questão de estado de pessoa, de direito de personalidade, não é nada disso. Aí é questão patrimonial mesmo. Aí vem o artigo 205 do Código Civil 2002. Lá no 205 tem aquela prescrição geral de 10 anos. Se não estiver estipulada em lei, a prescrição é de 10 anos. No 206, o artigo seguinte, a petição de herança não está elencada naquelas hipóteses, que tem lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Logo, vai para os 10 anos do artigo 205, tá? Então, a petição de herança no Código de 2002 são 10 anos. Poxa, o cara morreu lá em 1999. Então, eu lembro o balde de água gelada que eu, quando estava estudando, chegou nessa parte. E eu não estava me conformando. E foi bem na época, aí que entra, eu acho que eu vi você falando em alguma live aí, Matheus, sobre a escolha da pós-graduação na hora certa. Você deve saber o que eu estou falando. Eu lembro de um detalhe desse, que eu lembrei disso. Eu estava, nessa época, fazendo uma pós-graduação em Direito de Família. E eu lembrei exatamente, foi o que me salvou nisso aqui. O princípio que, no portuguesão normal, fala saisine, mas vem do francês seisinier, e muita gente boa aqui fundamentou isso aqui acertadamente nas suas respectivas petições, mas não foi completo e não tocou no ponto que a gente queria, que era exatamente o artigo 1787. Falou mais do 1784, dizendo que esse princípio, ele fala que o herdeiro tem o direito à posse imediata, assim que tem a no momento que é a sucessão. No momento da sucessão. E não é errado, não, é isso mesmo. Mas esse princípio Saisine, vem do direito consuetudinário francês. Ele não é só isso, não. Ele tem várias regras de costume da França do período medieval. E nem todos os costumes daquela época foram normatizados, não. Até que, nesse Código de 2002, surgiu esse artigo 1787. Não sei se eu anotei aqui. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura da legítima. Então, esse aí remete o aluno ao Código de 16. Lá pro Código de 1916. Esse detalhe aqui me deu trabalho, viu? Mas é exatamente aí que aquele aluno que eu falei que fundamentou brilhantemente, ele escorregou. Entendeu? Eu não sei se ele... Como foi que ele chegou à conclusão dele? Eu queria muito saber o nome do aluno. Eu ainda tenho como descobrir, mas nesse momento eu não sei, não. Mas a fundamentação dele foi boa. Foi de gente grande, como eu costumo falar. Mas, infelizmente, ele deu essa escorregada nesse ponto. Então, no Código de 1916, deixa eu lembrar que o artigo é o 177, fala lá que as ações reais prescreviam em 10 anos entre os presentes, mas em 20 anos entre ausentes. E no artigo 9º, falava que previa, todo mundo deve saber, que a maioridade era alcançada aos 21 anos. 21. Então, a nossa autora tem 37 anos em 2020. Então, em 1999, com a abertura da legítima após a morte do seu avô, se for declarado aqui, ela tinha 16 anos. Então, era menor. Não é isso? Faltava 5 ainda para ela alcançar a maioridade. E a prescrição não corre... a prescrição não corre contra menores. Não é isso? Então, com mais os 20 anos previsto no artigo 177 do Código de 1916,
Então não dá prescrição em 2020. Aí é soltar fogos, porque, meu amigo, embora seja uma situação hipotética aqui, para mim, naquela época, foi uma situação real. E realmente tinha coisa beirando os 20 milhões. É aquela causa que o advogado tem um bilhetezinho de loteria, para quem é advogado de carreira aí, sabe? Um dia eu chego em uma causa dessa. Então, é uma alegria, não só pela parte financeira, mas por estar destravando uma situação dessa. E a gente consegue fazer Verdade. isso com muito estudo, mas com a base que vocês estão tendo agora. Tá? Então, a petição de herança, nesse caso concreto, é possível. Mas eu volto a dizer, pelo Código de 2002, são 10 anos com base no artigo 205 do Código Civil. Tá? Para depois também não equivocar aí e sair dizendo, não, o Ronei falou lá na live que são 20 anos. Não é isso, não. Foi nesse caso concreto. Por quê? Eu anotei aqui para a gente relembrar. Se a maioridade era 21 anos e em 1999 ela tinha 16, com mais 5 e mais 20, e por que 21 anos de idade? Porque era assim previsto no Código de A 1900, regra no código de pelo princípio do positivo. Saycine, tá? Saycine. Então, vamos lá. Então, seria, Matheus, basicamente esses pontos principais Peraí, jurídicos. Ronei, deixa eu te interromper aqui, que tem uma indagação de João Vitor. Professor, explica novamente o artigo 177 do Código de 16, Tá? porque eu não entendi. Entendi. Então, lá fala que prescrevia, não prescreve mais, né? Mudou o código, prescrevia em 10 anos os direitos reais, ações reais, cujo objeto é direito real, imóvel, né? Essas coisas, é o que se briga no espólio, né? No inventário. Prescrevia em 10 anos entre presentes. Nossa autora com o seu suposto avô, nesse caso aqui, é uma relação de ausentes. Então, no mesmo artigo está lá que 20 anos entre ausentes. Quando se discute direitos reais, pelo Código de 1916, se forem as partes presentes, 10 anos. Se forem as partes ausentes, 20 anos. Eu acho que deu para entender melhor agora, né? Aí, para finalizar aqui, essa parte jurídica, para avaliar essas petições, eu também, claro, analisei alguns requisitos da inicial, pelo código atual, que é norma processual. Tá? Então, o polo passivo, ele deve ser composto por quem? Quem é que tem legitimidade ad causa? Muitos colocaram a viúva supérstite no polo passivo. Ela não faz parte, não. Por que ela não faz parte? A parte dela do patrimônio é ameação? Não toca, não. É a outra parte que divide entre os herdeiros. Então ela não tem nada com isso, embora eu saiba, eu imagine, que ela pode ter ficado muito ofendido com a descoberta de que o marido dela, da vida inteira, tinha um filho fora do seu casamento. Mas isso aqui não é objeto da causa, não tem nada a ver, não. Isso é um problema dela. Tá bom? Então, errou quem colocou alguém além dos 4 filhos que nós colocamos o nome aí no estudo de caso. Segundo ponto. Ronei, deixa eu te interromper aqui, porque se você prosseguir, eu vou perder. Paulo Júnior, poderia ser usada. Deixa eu cliquei errado aqui. Poderia ser usada a tese de que a autora só teria o direito à herança após o resultado positivo do exame comprovando sua relação avoenga. Sendo assim, a prescrição passaria a contar a partir de então? Esse seria o terceiro ponto que eu ia abordar aqui sobre requisito da inicial. Segura aí um pouquinho, viu, Paulo? Esse menino é danado, viu? Ok, Ele então. tem muito interesse nesse assunto aí que eu soube hoje, descobri hoje. Prossiga então. Vamos lá. O segundo ponto aqui, ó. Aliás, eu já falei o segundo ponto lá atrás, eu adiantei. O pedido não é de reconhecimento da paternidade entre o avô e o genitor da autora. O pedido tem que ser de reconhecimento que ela é neta do avô. Esquece o pai aí. E teve muitos que fizeram os 2 pedidos da inicial e outros que só fizeram o pedido para que fosse declarado que seu Joaquim era filho de seu Claudionor.
E aí, nesse ponto que errou. Tá? O outro ponto, que aí toca no que Paulo falou. Deve ser formulado um pedido autônomo de petição de herança. Na inicial, tem que estar um pedido de petição de herança. Não adianta só relatar na causa de pedir, nos fatos, na fundamentação jurídica e não colocar o pedido. É uma conexão, causa de pedir, pedido. Se você faz a causa de pedir bonitinho e não pede, o juiz pode ficar, Não eu não adianta posso nada. dar porque é extrapetita, não é assim? Exato. E também não pode. Tem Exatamente. gente que não colocou a causa de pedir e fez o pedido embaixo. Aí fica bem complicado. Dei-me os fatos que eu te dou o direito, né? Assim o brocardo. Então, tem que ter um pedido formulado de petição de herança. Aí, veja, eu vou tocar na questão que Paulo colocou, talvez é mais abrangente do que ele pensou. Não há um juízo prevento, ou há? Não há. O que seria esse juízo prevento? Seria o juízo em que supostamente estivesse tramitando a ação de inventário entre a viúva supérstite e os herdeiros. Não tem. Se tivesse, essa petição de herança não seria resolvida nesse juízo aqui da declaração avoenga. O juiz declararia que a nossa autora seria neta do seu suposto avô e remeteria os autos com pedido de petição de herança para que ela se habilitasse no juízo prevento onde tramita a ação de inventário, porque ele atrai todas as petições, todas as ações relacionadas ao objeto espólio. Tá? Mas Até olha, para que não haja uma decisão conflitante, né? exatamente, principalmente para isso. Então, veja, olha o que eu coloquei lá. Eles não ajuizaram inventário. Fiz questão de falar isso. Resolveram tudo ali. Não foi nem o extrajudicialmente que coloquei, não foi no sentido de que fizeram em cartório também, não. Foi tudo ali. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui, tomar uma cerveja, uns petiscos. Negociaram. É só entre eles. Tá? Então, não tem ação de inventário. Logo, não tem juízo prevento. Não tendo juízo prevento, o mesmo juiz que declara a relação avoenga, ele pode também atender o pedido de reivindicação de petição de herança. Tá? Então, se ela só fizesse o pedido de relação avoenga, para depois ajuizar a ação de petição de herança, se habilitando em um inventário. Não, aliás, não teve inventário. Para depois ela fazer a petição de herança, possivelmente já estaria alcançada pela prescrição. Então, poderia ser tarde demais. E se ela faz o pedido na própria ação, ela já elide qualquer possibilidade de prescrição, porque é objeto da mesma ação. Deu para entender? Então, ela trava, suspende a prescrição. Por isso, Paulo, é muito interessante colocar aqui, dê no que der, vamos ver essa questão do tronco hereditário, mas vamos colocar logo a petição de herança aqui também. Mesmo que depois tenha que editar, modificar ou ir para outro juízo, enfim, é bom colocar logo, porque aí suspende a prescrição. Tá beleza? Então, Matheus, encerro por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, que faça. Peraí que Jaiane mandou aqui. No caso, a irmã da requerente não entrou com ação. Caso venha a ser confirmada a relação avoenga, sendo assim, a prescrição passaria a correr a partir de então? Eu não entendi direito essa última parte. Não. Desculpa, eu misturei foi com a outra lá. Por isso você não entendeu. No caso, a irmã da requerente não entrou com ação. Caso venha a ser confirmada a relação avoenga, teria também direito de receber herança na própria ação? A irmã? Jaiane pergunta. É a irmã que ela está perguntando? A irmã. Não, Jaiane. No caso, a irmã da requerente não entrou com ação. Pode responder. Ela não é parte dessa ação, não, entendeu? Então, ela teria que que mover a ação própria dela, não é isso, Rony? Do zero, entendeu? Pode falar.
Respeitando, obviamente, a prescrição, né? Então, ao meu ver, ela teria que mover a ação autônoma dela para ter o mesmo direito à pensão de herança. Me Gente, corrija se eu estiver errado. a prescrição não está correndo para a nossa assistida, nossa cliente, a nossa autora aí. A outra não quis e o direito não protege a inércia. A outra Não foi socorre inerte. aos que dormem. Então, a outra foi inerte. Então, é ela que corre atrás. Eu lembro bem nesse caso concreto, porque alguém pode perguntar, mas como é que essa irmã dela. Isso é uma questão tão complexa. A mãe da nossa autora aqui, de fato, de verdade, ela tinha vergonha de ter tido um caso com o marido dos outros. Isso em outra época, entendeu? Que a coisa era muito tabu, muito mais complicada do que é hoje. E é tanto que na época não tinha nem divórcio. E veja, a questão familiar era muito grave. E aí ela tinha vergonha, inclusive, de tocar nesse assunto com as filhas. E uma era solidária a Ronei, deixa ela. eu te fazer uma observação importantíssima aqui. Nossa live começou pontualmente às 19. Às 20, o Instagram derruba a gente naturalmente, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que reativar a live, até porque nós teremos ainda a participação dos colegas Venilson e Fabiano. Então, gente, por favor, vocês permaneçam aí. Assim que a live cair, vocês entram novamente com a gente, tá certo? Então, temos aqui, Ronei, 50 pessoas simultaneamente e esse número se manteve desde quando a gente iniciou a live. Então, quer dizer que as pessoas, nossos queridos alunos, estão acompanhando de fato, tá? Ninguém está saindo da live nem nada. Então, gente, vou pedir a compreensão de vocês porque temos também colaborações dos nossos demais professores, tá certo? Então, vou deixar salva, João, a live, vou deixar salva. Então, assim que eu fechar aqui, vou reativar a live, tá certo? Aí Ronei vai me mandar o convite de novo e a gente vai prosseguir, a gente vai ter mais uma hora aí para falarmos, certo? Beleza, Ronei? Pronto. Prossiga. Vou fechar, vou derrubar você aqui, Ronei. E aí você me chama novamente, viu? É.